Abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. De manhã eu falei sobre o preço pago, Agora hoje à noite eu vou falar sobre o preço a ser pago. Preço pago e agora o preço a ser pago. Preço pago por Jesus, preço pago por nós. João 8, vamos começar no versículo 30. Encontraram aí? Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vamos orar de novo. Meu Deus, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, com aqueles que estão aqui nessa noite. Nós precisamos, Senhor, desta palavra viva, essa palavra transformadora, essa palavra viva e eficaz, que pode transformar a minha vida e a vida daquele que está aqui nessa noite. Reconheço a minha insuficiência, a minha incapacidade, mas sei que o Senhor é suficiente e capaz. Fala, Senhor, com o teu povo, fala conosco, apesar da minha insuficiência e da minha fragilidade, de ser, Senhor, um vaso de barro, somente isso, mas suficiente, para que o Senhor possa manifestar a sua glória e grandeza em um vaso de barro. No nome de Jesus, amém. Amém. Que hora? Alguém tem relógio aí? 7? Até que hora, pastor? Cadê? 7h15. Até meia-noite? Vai ficar só eu, minha esposa e o pastor. Irmãos, no capítulo 6, Jesus disse que eles teriam que comer a sua carne e beber o seu sangue. Ele disse: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem vida eterna. Aqui estão hoje os elementos, está o pão e o vinho. Mas quando Jesus falou que o pessoal falou com os judeus que eles tinham que comer a sua carne e beber o seu sangue, isso foi a pregação mais dura que Jesus fez, a mais forte, a mais violenta de todas. Ele estava querendo passar realmente a peneira, ele estava querendo filtrar, ele estava querendo animar aqueles que não queriam verdadeiramente pagar o preço. Ele, com essa palavra, ele estava animando a eles que como diz em português, que vaza. Vaza. Não é esse evangelho pregado hoje, esse evangelho antropocêntrico, esse evangelho centrado no eu, centrado no homem. Antropocêntrico é centrado no homem, materialista, baseado na doutrina da prosperidade. O evangelho que Jesus pregava nada tinha que ver com isso.
E esse evangelho tem que voltar a ser pregado hoje. Não um evangelho barato, um evangelho simples, simplório. Porque o evangelho que Jesus pregava, que os discípulos pregavam, era muito caro, custava muito. Beber sangue, comer carne e beber sangue. Isso, ao ouvido dos judeus, era terrível, porque o judeu não podia nem comer carne de porco, e não tomava sangue de animal nenhum, era abominação. E agora Jesus fala que eles têm que comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso, não sei se aqui no Brasil tem esse ditado que fala assim, mastiga, mas não engole. Vocês já escutaram isso? Jesus estava falando, tem que mastigar e engolir. Se quiser. Se quiser comigo, vai ter que mastigar. Não pode mastigar e jogar fora, não. Tem que mastigar e engolir. Esse é o evangelho de Jesus. Não é somente mastigar e jogar o resto fora. O que Jesus está falando é que tem que passar para dentro. Tem que ser totalmente. Quer dizer que Jesus tem que totalmente fazer parte da minha vida. Ele está fazendo um exagero tremendo para ensinar uma verdade. E quando ele disse isso, diz a Bíblia que os discípulos o abandonaram. E eu fico imaginando, irmãos, quem foram esses discípulos? Porque quando os discípulos abandonaram Jesus, ele olhou para os 12 e falou assim, e vocês? Como que é? Vocês também vão vazar? Se quiser, vaza de uma vez. Comigo é se quiser. Não é esse evangelho que a gente fala, Jesus precisa de você, Deus precisa de você, quase chorando, como se Deus precisasse de nós. Totalmente o contrário. Nós é que precisamos dele, nós é que precisamos de Jesus. Porque Jesus, se ficasse só com um, suficiente. E se não ficasse nenhum também, ele continuava sendo Deus do mesmo jeito. Porque Deus não precisa de nada, nada faz falta para Deus. Deus é completo, é todo. Só que ele decidiu amar-nos. É igual um pai que ama um filho. O pai fala assim, filho, menino pequenininho, mal está podendo caminhar, vem ajudar o papai. Aí o menino está ali perto, dá mais trabalho do que ajuda. Mas, filho, de vez em quando fala assim, traz um martelo aí para o papai, menino cambaleando, levando o martelo. O meu filho está me ajudando. Isso é igualzinho Deus conosco. Ele traz um martelo aí. Eu tô ajudando a Deus. E Jesus disse, vocês, se quiser. Então quem eram esses discípulos? E no capítulo 6 diz que os discípulos o abandonaram e disseram, muito duros são essas palavras. Quem o pode suportar? Talvez nessa noite os que estão aqui podem suportar isso. Comer a carne e beber o sangue, que significa que o cristianismo, que o evangelho verdadeiro, é uma identificação total de Jesus na minha vida. Jesus tem que estar totalmente no meu ser. Não é só o perfume de Cristo. Ai, que maravilhoso sentir o perfume de Cristo. Quem não quer? Eu estou andando com o perfume de Cristo, mas agora, Cristo inteiro para dentro, totalmente o meu ser. Você imagina, se fosse literal, comer a carne e beber o sangue? Como nós ficaríamos? Uau! Um impacto tremendo, comer a carne e beber o sangue de um ser humano. Isso aí não é coisa simples. E os discípulos foram embora. Diz a Bíblia que os 70 discípulos, eu creio que os 70 discípulos estavam ali, não posso afirmar, mas os 70 discípulos, eles fizeram sinais, maravilhas, curaram enfermo, libertou gente possessa, fizeram maravilha de tal maneira que Satanás caiu do céu como um raio.
quando os 70 discípulos estavam fazendo a missão, Jesus mandou 70 de 2 em 2. Agora, esses homens que viram tantas coisas maravilhosas, que viram curas, sinais e maravilhas, estavam abandonando a Jesus. Maravilhoso, quando Deus me usa para curar um enfermo, para expulsar um demônio de uma pessoa, isso é muito bom. Mas quando Jesus fala que tem que comer a sua carne e beber o seu sangue, aí já pega pesado. Eu quero, mas nem tanto. Assim não. E Jesus falou que se quisesse, também eles poderiam ir. Os 70 e toda aquela multitude abandonou Jesus. Ficou somente os 12. Jesus perguntou: vocês não querem ir? E Pedro foi que respondeu por todos e disse: Senhor, a quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mas apesar de tudo, ainda tinha um ali que era o diabo. Diz a Bíblia, Jesus sabia que um deles ia entregar, ia trair a Jesus. Estava ficando 12, porém um ia trair o Filho de Deus. E na passagem que nós lemos aqui, Jesus estava falando assim, depois que aconteceu tudo isso, depois que passou essa limpa, Jesus agora está falando para os judeus que acreditaram nele. Diz o capítulo 8, versículo 30, Jesus falou para os judeus que acreditaram nele. Todos nós que estamos aqui nessa noite, cremos em Jesus? Quantos aqui creem em Jesus? Agora Jesus vai falar para você que crê nele. Jesus falou para os que acreditaram nele: se permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, sereis meus discípulos. Uma coisa é crer em Jesus, outra coisa é ser discípulo de Jesus. A Bíblia fala que Satanás, que o diabo crê em Deus e treme. Ele até treme de medo. Hoje em dia o temor santo e reverente já não está tendo mais na igreja. Tem crente que valentemente está pecando. Todos os dias, valentemente está falando palavras violentas. Está cometendo violência verbal, violência psicológica. E é valente, ele não teme. Satanás teme, porque Satanás sabe quem é Deus. Mas muitas vezes nós, por não conhecer bem a Deus, nós abusamos. E valentemente pecamos. Tem pastores, líderes, que estão ministrando a palavra, estão tomando cachaça, estão fumando maconha, estão usando cocaína. Eu estou falando de coisa que eu conheço. Um amigo meu caiu nisso. Um amigo pastor de uma igreja grande, de 3.000 membros, começou a cheirar cocaína, a ficar em hotel de 5 estrelas, ver filme pornográfico. Não tem temor de Deus. Caiu, perdeu a esposa, perdeu a igreja. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Mas nós crentes, às vezes brincamos de ser crente. E valentemente pecamos pensando que não vai acontecer nada. Eu vou te dizer uma coisa: se um filho de Deus que nasceu de novo estiver pecando, sem falta Deus vai disciplinar. De maneira nenhuma o Espírito Santo vai deixar sem castigar. Primeiro ele vai disciplinar. E se não der certo, ele vai açoitar. Hebreus fala que disciplina e açoita seu filho. Se você estiver pecando e não estiver sendo disciplinado, vigia. Porque a Bíblia fala que ele só castiga os filhos. Aquele que não é filho, Deus não castiga. Deus vai deixando. Mas se estiver pecando também e não estiver arrependendo, pode ir preparando seu caixão. Pode ir comprando sua tumba. Lá no Peru tem lugares que você senta, olha para cima assim, o caixão já está lá em cima. Tem um senhor lá que emprestou o caixão para 5 já. Falou assim: me empresta o caixão, quando eu enterrar meu compadre, um mês depois eu te devolvo. E esse, ele já emprestou para 5.
Se você estiver andando no pecado e não se arrepende, já pode ir mandando fabricar seu caixão, vai guardando dinheiro. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É só questão de tempo. Como não sabe o dia e a hora, já vai fazendo uma reserva para não dar trabalho para os outros. Depois morre, não tem nem para a família de vida para enterrar o coitado. Não brinca com Deus. Deus não é brincadeira. Ele não é previsível. Deus já matou muita gente. E ainda mata. Diz que ele matou o faraó e os seus cavaleiros, porque grande é a sua misericórdia. Está escrito. Matou, porque é grande a sua misericórdia. Imagina se falasse que era grande a sua ira. Aí não sobrava nada, nem cavalo. E aqui quando Jesus fala, se permaneceres na minha palavra, então, o que nós queremos? Nós queremos ser somente crente ou queremos ser discípulo? Quando Jesus deu uma grande comissão, ele não mandou ir fazer crente, ele disse, ide por todas as nações, prega o evangelho e faça discípulos. Discípulo de todas as nações. O que Jesus mandou fazer foi discípulo. E agora que ele deu aquela peneirada, ficou pouquinho, ele falou, agora, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E os judeus falaram, mas Senhor, nós somos descendentes de Abraão. Como o Senhor disse para nós sermos livres? É como que hoje alguém dissesse assim, mas pastor, nós aqui todos somos evangélicos. Nós todos aqui somos irmãos. Como é que você vai pregar um negócio desse assim? Essa mensagem está fora de lugar? Será que está fora de lugar? Agora, nós somos crentes, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Os judeus não estão dizendo, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus falou, eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês são servos do pecado. Porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Se você estiver aqui na igreja, mas se você estiver pecando, você não é livre. Você é escravo. E Jesus disse que o escravo, ele não vai ficar para sempre na casa. Somente o filho vai ficar para sempre. Tem outra versão que diz que os trabalhadores não ficarão para sempre na casa, os filhos. Então Deus tem filhos e tem trabalhadores. São aqueles que trabalham para Deus, mas são escravos do pecado. Tem muitos. Tem pastores, tem diáconos, tem dirigentes de louvor. Eles estão servindo a Deus, são trabalhadores para Deus, mas eles são escravos do pecado. E vai chegar um dia que a conta chega e o escravo do pecado, ele não vai entrar na casa do pai. Não vai. Somente o filho. E pode dirigir louvor aqui em pecado? Pode. Está trabalhando para Deus. Ninguém sabe. Está aí, mas Deus sabe. Deus olha e sabe quem é trabalhador e quem é filho. Se você estiver ministrando diante de Deus e estiver em pecado, não vai pensar que Deus não sabe, que Deus não está tomando conta. Ele está tomando conta de tudo, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que Jesus sabia que um dos 12 ia trair ele, mas Ele não tirou ele. Ele deixou ele lá. Deus usa mula, usa cavalo, usa até pregador, pastor em pecado, usa também. Está pagando. A Bíblia diz que Deus não é devedor de ninguém. Tem gente que acha porque está ministrando aqui, está tudo bem. Ser usado por Deus é muito diferente de ser aprovado por Deus. Tem cuidado. O fato de Deus estar te usando não significa que Ele está te aprovando. Tem muita gente usado por sinais e maravilhas, curando enfermo, expulsando demônio, fazendo maravilha. Jesus disse, mas não
Todo que me disse Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Somente o filho vai ficar na casa para sempre. Está na casa agora, está na casa de Deus. Alguns são pregadores, outros são dirigentes de louvor, outros são membros, outros são diácono. Estão ofertando, estão dizimando, mas são trabalhadores. Se não chegar a ser filho, perdeu tudo, foi tudo em vão. E Deus vai dizer no último dia: eu te devo alguma coisa? Eu não te devo nada. Você me serviu a vida inteira. Eu te dei. Não faltou teto, não faltou pão, não faltou carne no seu prato, não faltou comida na sua mesa. Eu te paguei. Você trabalhou para mim, eu te paguei. Mas você não me obedeceu. Você amou a palavra, você amou a igreja, mas você também amou o pecado. Você experimentou a graça das coisas celestiais, como diz em Hebreu. Você viu a pregação ungida. Você mesmo pregou sendo usado por mim. Você experimentou o dom celestial. Você viu pessoa falando em língua. Você viu pessoa sendo curada. Você viu, mas você não se arrependeu. Hoje, nessa noite, Deus está chamando ao arrependimento. Porque se não comer a sua carne e beber o seu sangue, não tem vida eterna. Não adianta ser somente um crente na igreja. Tem que chegar a ser um discípulo. Até quando vai ficar amando o pecado e a Deus? Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós amamos um e aborrecemos o outro. Ou aborrecemos aquele e amamos a Deus. A cruz. O evangelho da cruz tem que voltar a ser pregado por nós. Jesus disse: se alguém quiser vir em pós de mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Um dia eu tinha terminado de almoçar e queria dormir um pouquinho, como qualquer obreiro, como qualquer trabalhador que almoça e descansa meia hora. Quando eu já vou dar aquela inclinada, alguma coisa golpeia forte a porta. Eu morava no segundo piso e embaixo tinha uma porta de ferro. E quando eu olho lá para baixo, era um homem que, quando ele ficava drogado e tomava, ele ficava muito violento e muito perigoso. Ele passava umas facas, ele tinha umas facas assim de... Ele vendia peixe no mercado, ele tinha aquelas facas compridas, bem afiadas, ele passava assim, passava no passeio e saía faísca. Eu olho ele tá lá embaixo, eu falo: ih, Deus, misericórdia. Eu falei: o que foi? Vem aqui, pastor. Eu falei: e se eu não descer? Ele falou: eu te busco. Eu falei: não precisa não. Precisa não. Eu vou descer. Espera um pouquinho. Voltei, entrei dentro do quarto. Jesus, Senhor, eu mesmo me abençoo. Eu mesmo me unjo. Cobre-me, Senhor. Dos pés, da cabeça aos pés. Levanto. Vou descer naquela escada, irmão. E o sangue, quando a gente tem medo, o sangue tem uma habilidade de esconder atrás das veias. Eu fui descendo e fui ficando branco. Fui ficando branco. Quando eu cheguei assim, perto dele, a porta era de ferro, não tinha vidro. Ele meteu um bração assim para dentro daquela porta e falou: você está com medo? Tens medo? Falei: tenho mesmo. Tenho medo. Como vou negar? Estava tremendo. Eu falei: mas sabe uma coisa? Deus pôs uma palavra na minha boca. Eu falei: cerra os olhos, feche seu olho, em nome de Jesus. Fechou o olho. Aí ele tirou o braço dele, eu pus o meu, pus a mão na cabeça dele e caiu. Eu falei: agora estou no comando, Senhor. Estou no comando.
Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter negado a si mesmo. Porque você já está descendo para o caminho da morte. Se esse homem passa essa faca no meu pescoço, irmãos, eu ia morrer que nem ovelha degolada. Daí eu fui orando, repreendendo a Satanás, todo tipo de demônio, Beelzebul, seja o que for. E estou ali, ele quer levantar, eu estou resistindo. E o pessoal está passando na rua e está vendo aquela cena. Eles devem estar pensando assim, meu Deus, aquele camarada ali deve ser mais doido do que o doido. Porque o doido está debaixo da mão daquele magrinho ali, daquele branquinho ali. Tem que ter alguma coisa diferente aí. O que é isso? Aí de repente ele saiu correndo. Descalço, ele estava descalço só com short. Saiu correndo para a rua fora. Eu falei, leva ele mesmo, Jesus, pode levar. Misericórdia. Já está bom já. Subi as escadas, louvando a Deus e agradecendo. Sentei na cama ali, ainda estava meio tremendo ainda. Pensei, livramento de Deus. Aí passou uns 20 minutos, outra vez, golpeando a porta mas agora mais devagar. Eu falei, Jesus. Quando eu olho lá para baixo, a esposa do homem. Era uma nova convertida na igreja. Falou assim, ô pastor, meu marido chegou lá em casa, me pôs para fora, pôs os meninos tudo para fora e falou que não tem homem que vai lá resolver essa situação. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu vou ir visitar um bocado de irmão, estou precisando de comprar umas camisas. Falei, irmã, pode ir na frente que daqui a pouco eu vou. Então pode ir, daqui a pouco eu vou. Voltei lá outra vez, mas que misericórdia, Senhor. Eu estou encrencado hoje. Hoje, como diz a tua palavra, um dia mau. E a irmã se foi, daí eu fui também. Eles viviam numas quintas, irmão, dessas quintas, assim, bem apertadinha, onde tem só uma porta de entrada e saída. Quando eu entro nessa quinta, todo mundo na janela, nas portas, olhando. Falei, ih, Deus, hoje eu estou complicado. Cheguei lá, estou tocando na porta. E ele, quem está aí? Eu falei, é o pastor. E o que você quer? Eu quero entrar aí. Não queria nada. Está enganando, senhor? Você tem certeza? Quase que eu falo, não tenho. Sim. Aí ele abriu a porta e eu não vi ele. Ficou escondido atrás da porta. Eu falei, agora Jesus, acabou. Entrei, irmãos, quando eu entrei ele só fez assim na porta. Agora, o que você quer? Eu falei, cierra tu em nome de Jesus. Ele fechou, caiu aquele gigante. Aí eu não soltei mais, irmãos. Eu saí dali 1 hora depois, todo suado. Mas a família dele voltou para dentro. Os filhos. E ele começou a congregar na igreja. Glória a Deus. Mas isso aí, irmãos, a gente só faz se a gente tiver negado a nós mesmos. Ao ponto de que se precisar, pode morrer. Faz muita falta não. A igreja já existia antes de mim, vai continuar sem mim. Só que pela sua misericórdia. Jesus falou, primeiro negue-se a si mesmo, depois tome sua cruz. Está levando a sua, irmão? Irmã? Hã? Tem gente que fala assim, ô pastor, minha cruz é minha mulher. Não, não é não, meu filho. Não é. A cruz, vocês podem ver, essa cruz aqui, ainda está muito moderna, não está? Está pequena. Não dá conta não. Ó. Sobra. Tem que ser maior. Tem que ir levando essa cruz. Essa cruz é um instrumento de morte. É para matar. A cruz era o instrumento de morte mais horrível que tinha para castigar delinquente, para castigar malfeitor. E Jesus levou essa cruz até o lugar de morte. E agora Ele também mandou nós levarmos essa cruz. Nós negamos a nós mesmos e pegamos a nossa cruz, estamos levando a nossa cruz. Tem gente que vai cortando.
vai tirando pedaço, vai afinando, vai lixando, está muito pesado. E vai cortando pedaço. Tem alguns que a cruz que ele leva é um crucifixo no pescoço. E Jesus, quando chegar lá no final, Jesus vai falar, e a cruz que eu mandei você carregar? Ah, está aqui, Senhor, ó. Jesus fala, isso aí não mata nem pernilongo. Porque essa cruz, ela está matando uma coisa. Está matando a natureza pecaminosa que existe dentro de nós. É por isso que tem que ir levando. Paulo disse, eu faço morrer todos os dias. Fazer morrer essa natureza velha, pecaminosa que está dentro de nós, é um trabalho que nós, Paulo disse, eu faço morrer. Esse é o lado humano da salvação, é o aspecto humano que Deus não vai fazer. É nós que temos que fazer morrer essa natureza velha, pecaminosa. A salvação é grátis, mas o processo custa caro. Custa ir matando todo dia, vai matando, porque essa natureza velha está aí querendo crescer. E a cruz vai matando, vai matando, vai matando. É instrumento para matar a natureza pecaminosa que ainda vive. E quando chegar no final, no umbral final, tem que estar com a cruz inteira. Porque a cruz vai matar essa natureza velha, pecaminosa que está dentro de nós. E essa cruz, ela não pode estar faltando pedaço. Porque se o velho homem, se a natureza pecaminosa passar o umbral da morte, se acabou. É o que alguns falam, perdeu a oportunidade tão grande da salvação. O que aconteceria se eu desperdiçasse uma salvação tão grande? Por quê? Não levou a cruz. Um evangelho sem sofrimento. Um evangelho barato. Está levando a sua cruz. A cruz é para a morte, para matar a natureza pecaminosa que está aqui. Nós somos peregrinos, mas enquanto estamos caminhando esse processo da peregrinação, vamos nos santificando, levando a cruz que está, por um lado, está matando essa natureza pecaminosa, que não podemos deixar crescer dentro de nós. Em Mateus 16, do 24 ao 26, Jesus fala, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é somente, irmãos, eu negar a mim mesmo e estar carregando a minha cruz. Além disso, eu preciso de estar seguindo a Jesus. Às vezes nós cantamos, eu quero ser mais como tu, Senhor. Senhor, eu quero ser mais como tu. Mas caminhar com Jesus, andar com Jesus, vai causar problema. Vamos ter problema. Quanto mais parecido a Jesus, mais o mundo vai nos odiar. E se o mundo não nos odeia, é porque nós já estamos ficando parecido com Ele. Mas quanto mais parecido a Jesus, mais o mundo vai nos aborrecer. Negaste a si mesmo, tomaste a sua cruz e está seguindo a Jesus? O evangelho verdadeiro é esse. Jesus disse, se quiser. Porque ele disse que aquele que insistir em salvar a sua vida vai perder. Aquele que insistir em salvar a sua vida terrena, a sua natureza pecaminosa, vai perder. Mas aquele que perder essa vida terrenal por amor a mim, salvá-la-á. Aqui eles dizem assim, temos que divertir. A vida é curta. É. A vida é curta, mas o inferno é eterno. A vida também é curta para servir a Deus. Nessa noite, irmãos, talvez tem pessoas aqui que estão escravos do pecado. Estão servindo a Deus. Deus está sendo fiel, Ele não deve nada a ninguém. Mas aquele que está no pecado não vai ficar em casa para sempre. Um dia, ele não vai ficar mais na casa.
Por enquanto está na casa de Deus, está na congregação dos santos, está servindo aqui. Mas vai chegar um dia que isso vai ser separado. E esse dia, para que o Senhor não nos encontre e sejamos envergonhados, nós temos que arrumar isso já. Nós temos que ser livres hoje. Se você está servindo a Deus, mas se estiver escravo do pecado, essa é uma noite para a reconciliação diante de Deus, antes que seja tarde. Vamos fechar nossos olhos. Feche os teus olhos. Meu Deus, tenha misericórdia. O Senhor tem falado. O Senhor tem falado nesses dias. Tem falado com a tua igreja. Eu sou somente um instrumento. Eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui para falar de ti. Da cruz. Mas tem, Senhor, hoje, nessa noite, pessoas que têm que arrumar a sua casa. Pessoas que têm que acertar as contas contigo. Hoje, Senhor, toca esse coração. Toca-nos, Senhor. Senhor, nós golpeamos o nosso peito, igual que aquele samaritano, aquele publicano, que dava golpe no seu peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu não sou digno nem de olhar para o céu. Tem misericórdia, Senhor, de nós, aqui nessa noite. Nós mesmos. Não como aquele fariseu, Senhor, que falava: ó Deus, obrigado, porque eu não sou igual que esses fulano, adúlteros, bêbados, mentirosos, ladrões. Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de nós. Golpeamos o nosso peito, Senhor, para que assim o Senhor possa tirar de nós esse coração de pedra e dar a nós um coração de carne, para que possamos arrepender verdadeiramente, genuinamente do nosso pecado. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Você que está escutando essa mensagem ainda com os olhos fechados. O pecado tem uma essência. 3 essências. A primeira essência do pecado é o orgulho maligno de querer ser como Deus. A segunda essência do pecado é a rejeição absoluta ao senhorio de Cristo. O nosso ego rejeita absolutamente o senhorio de Cristo. E a terceira essência do pecado é insultar violentamente o caráter e a personalidade de Deus para destruí-la. Insultar o caráter e a personalidade de Deus para destruí-la. Com que? Com o nosso pecado. Hoje, Deus tem falado ao seu coração. Continua com teus olhos fechados. E veja a cruz. Veja Jesus. A cruz hoje está vazia. Essa cruz está vazia porque ela está vazia para nós. Jesus não está mais nela. Está vazia porque é para mim, é para você. Esse é o instrumento para matar o velho homem, a natureza pecaminosa. Às vezes nós descemos dela e já não deixamos esse velho crucificado. Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse que ele estava crucificado. Precisamos crucificar esse velho ser, essa natureza pecaminosa.
Aí onde você está, diante de Deus, reconheça. Eu não vou te chamar aqui. Se você estiver servindo a Deus em pecado, arrepende. Se ninguém aqui sabe, se ninguém aqui descobriu, fala com Deus. Aproveita a oportunidade. Para você não ser envergonhado. Arrepende hoje. Acerta a sua conta com Deus. Fala, Deus, eu sou esse, eu sou essa. Estou no teu altar, amando a tua obra e amando o pecado. Me arrependo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu não nasci de novo, Senhor, leva-me ao novo nascimento. Se eu verdadeiramente só te recebi no meu intelecto, na minha mente, Senhor, tem piedade de mim. Me leve ao arrependimento. Me leve, Senhor, ao arrependimento. Eu não quero ser somente um trabalhador teu. Eu quero ser filho. Traz arrependimento. Faz essa obra grande, Senhor. Leva-nos, Senhor, a dobrar os nossos joelhos e arrepender-nos genuinamente dos nossos pecados, antes que seja tarde, antes que chegue a conta. Eu abençoo agora, Senhor, e oro pela igreja, pela comunidade Batista da Paz. Eles são meus amigos, Senhor. Eles são meus irmãos. Estão comigo, Senhor, nesse projeto. Nós estamos juntos. Eu oro por eles, Senhor, assim como eles oram por mim. Oro para que eles também sejam um. Para que eles possam, Senhor, estar unidos. Para que eles possam, Senhor, ter comunhão. Que essa igreja, Senhor, seja avivada cada dia. Que, Senhor, o Senhor abençoe a vida do pastor César, com sua família, com o pastor Reinaldo, todos os pastores, pastor Reinaldo com sua família, todos os pastores. Oramos pela vida do pastor Marcos, Senhor, pedindo, Senhor, fortaleza para ele, força para ele. Oro, Senhor, pelos ministros de louvor. Oro, Senhor, pelos professores de escola bíblica. Oro, Senhor, por cada departamento infantil. Oro pela igreja, Senhor, pela diaconia. O Senhor me trouxe aqui, Senhor, para trazer palavra de Deus. E também, Senhor, para interceder por eles. Intercedo nessa noite. Me uno com eles em oração. Para clamar, Senhor, pela tua misericórdia. Pela tua graça, Senhor. E ao mesmo tempo te louvo por essa igreja estar aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.